Talvez você tenha percebido, assim como eu também percebi, que as relações humanas estão a cada dia mais difíceis. Sim, os seres humanos estão a cada dia pior. Mas há uma solução para todas essas coisas. O Evangelho já nos falava de tudo isso. Jesus veio para mudar todas essas coisas. Mas vejamos o que a Bíblia nos ensina, como devemos reagir diante dessas coisas. Primeiro, eu quero compartilhar com você algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Primeiro, Paulo escreveu a Timóteo dizendo que nos últimos dias as coisas iriam se tornar difíceis, sobreviriam tempos difíceis, principalmente no que diz respeito às relações humanas. As pessoas se tornariam pessoas difíceis, intratáveis, arrogantes, soberbas, acima de tudo, egoístas. Isso torna as relações cada dia mais difíceis. O apóstolo Paulo também diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé. Pode ser que porque o amor de muitos se esfriaria, mas também porque as nossas relações muitas vezes estão sendo impactadas pelas mudanças que existem no mundo. Mas o Senhor não espera isso do seu povo. O Senhor espera que sejamos diferentes. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz que nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, antes que a gente deva perseverar nisso e que a gente deva encorajar uns aos outros a permanecermos no Senhor, quanto mais a gente vê que vai chegando aquele dia. Esse dia é o dia do Senhor. O dia em que Paulo disse que quando estiver chegando no fim, quanto mais esse dia estiver próximo, mais as pessoas se tornariam difíceis. Mas o Espírito Santo ajuda o povo de Deus. Nós precisamos entender que a apostasia ou o abandono da fé, isso vai acontecer, mas a gente precisa encorajar uns aos outros para que isso aconteça com menos pessoas possíveis, porque esse é o desejo de Deus. O autor dos Hebreus diz no versículo 24 do capítulo 10 que a gente deve considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. A comunhão é o grande segredo para perseverarmos na nossa jornada cristã, para que o amor não se esfrie, para que nós possamos estar firmes e não sejamos afetados pelas mudanças que o mundo muitas vezes impõe sobre as pessoas, antes que a gente seja transformado pelo Espírito Santo. O autor aos Coríntios, o apóstolo Paulo, escreveu que nós todos fomos batizados em um só Espírito e fomos inseridos em um corpo, esse corpo chamado Igreja, o corpo de Cristo. E nesse corpo nós temos comunhão uns com os outros, somos dependentes uns dos outros. Quando o autor, o apóstolo Paulo, fala dessa dependência, ele está se referindo que cada membro do corpo depende um do outro para receber vida. Olhe para seu corpo humano. Se você desligar um membro do seu corpo, ele não vai mais receber o sangue do outro membro que está antes dele. E assim é que vai acontecer, esse membro vai morrer. Sim, nós precisamos uns dos outros para nos estimular ao amor, às boas obras, para promover cura, restauração, fortalecimento e encorajamento. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, persevere nessa jornada. O Senhor é a nossa força nessa tarefa tão difícil e certamente Ele está conosco. O Senhor nos inseriu uma família, essa família que muitas vezes tem dificuldades, como toda família humana, a família de Deus também enfrentará dificuldades. Nós muitas vezes vamos ferir e vamos ser feridos nessas relações, mas estamos ligados por aquele que é a cura, aquele que é a vida e que pode nos ajudar a superar todas essas adversidades. Esteja firme, porque o dia certamente virá. Eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho amado que eu quero primeiramente pedir ao Senhor perdão pelas vezes em que negligenciamos a nossa comunhão uns com os outros. A Tua palavra diz que Jesus orou e pediu ao Senhor que houvesse em nós, os Seus filhos, uma comunhão da mesma forma que existia uma comunhão com Ele e o Senhor. E nós precisamos da Sua força. Sabemos que adversidades virão, que tempos difíceis virão, mas nós carecemos da Sua graça. E que o Senhor nos ajude a perseverarmos nessa comunhão e nessa união uns com os outros, para que possamos receber vida. Essa vida que o Senhor faz com que se manifeste de uns para com os outros. Nós somos carentes disso e recebemos vida, entendemos que somos dependentes, assim como o Senhor escreveu através da vida do apóstolo Paulo,
Nós somos dependentes uns dos outros como membro do seu corpo. E que a graça do Senhor nos ajude a perseverarmos nessa vida de comunhão, para que estejamos sempre firmes no Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe ela com as pessoas que você ama, e certamente o Senhor também as abençoará, em nome de Jesus.